moderno. Dessa forma a gente consegue valorizar bem. Vou virar um pouquinho para que vocês consigam acompanhar. Rodolfo, só ficou uma dúvida ainda sobre essa mexaguinha no caso da navalha. Agora a gente está bem pertinho. Perfeito. Se você conseguir mostrar desse lado. Então, foi cortada a primeira mexaguinha inteira, né? Ó. Consegue pegar bem? Ó, tem toda uma mexaguinha. A diferença da tesoura é que ela ficaria bem certinha. A diferença da navalha é que ela fica solta. Quando você vai para a segunda mecha, é como se você estivesse juntando a anterior a que você está cortando, que é a próxima. Quando você traz aquela mecha de novo, ó, você vê exatamente o que está acontecendo aqui embaixo. Então você sempre vai ter uma sequência do que foi ocorrido anteriormente. Quando você vai para a próxima, você pega um filetinho da anterior e traz ela para frente de novo. Ó. Traz ela de novo, penteia, volta a mexaguinha de novo. Então você sempre tem uma sequência dela para conseguir seguir os cortes. Dessa forma você sempre vai ter uma guia para ser seguida ao longo do design. Aqui novamente vou trabalhar com diagonais. Fazer o mesmo efeito que eu fiz do outro lado. Seguindo a mexaguinha anterior, eu tenho o tamanho do mais curto, imagina o tamanho do mais comprido. Depois, se eu precisar fazer algum ajuste na área frontal em relação às duas proporções, eu faço tranquilamente. A Raquel pergunta aqui, esse corte combina com que formato de bolso? Então, a base dela, para esse corte, por exemplo, é uma franja mais longa. Então, a gente normalmente vai trabalhar com formatos que sejam mais angulosos. Então, um formato de rosto mais quadrado pode ter o alongamento dos fios, só não pode ultrapassar muito. Porque se ultrapassar demais, ele fica muito arredondado e daí não dá o efeito que a gente precisa. Então, o oval serve perfeitamente, o triangular serve perfeitamente, o quadrado depende do tamanho da franja. Se servir do tamanho da franja, cabe para qualquer tipo de... cabe para um desses três formatos. Né? Só o arredondado mesmo que a gente não recomenda. Quando os fios são muito longos para o arredondado, a gente tem aquele efeito de arredondamento. E daí o rosto fica completamente redondo. Se ele fica redondo, perdeu o sentido. Você tem que suavizar. Então ele tem que terminar sempre antes ou sempre depois. Mas o depois corre o risco dele contornar o rosto e ficar realmente muito maior. Então, cuidar para o formato realmente ficar na posição certa. Quase terminando aqui. Já criando a textura, ó. Eu estou subindo mais a textura para dar exatamente a referência que a gente tem lá do outro lado. E agora eu vou medir a parte da frente para ver o tamanho, se ele ficou similar ou não. Se ele ficou similar, ok. Se não, a gente vai ainda entrar um pouco mais. No caso dela, a franja também vai ser um pouco mais curta. Então eu posso usar, quando eu trabalho com correção do tamanho, eu trabalho com a divisão de franja. Vou trazer a divisão de franja dela, uma divisão triangular. Ela tem uma densidade mais alta, não muito profunda, baseado no que eu falei ontem, ó, 3 dedos e pouquinho para conseguir trabalhar com a densidade dela, para ela não ficar com só franja no rosto. Posso trabalhar só franja para os dois lados? Posso? Ótimo. Perguntei para ela se pode, ela falou que sim. Então vai trabalhar com a franja bem versátil. Ela quer um cabelo versátil. Vou trabalhar com a franja um pouco mais longa, uma franja ali próximo da linha do nariz. Então, bem suave. A navalha ela vai encostando e o cabelo vai sendo cortado. Eu não preciso ficar forçando a navalha a cortar. Ela mesma já vai deslizando, já vai dando o efeito que eu quero. Cortei ela para um lado. Agora eu vou dar textura para o outro, separo novamente a franja.